Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 13 da classe de jovens, uma palavra profética às nações. Para esta aula, os louvores sugeridos, 126, 463, 488. Fique comigo até o final, que eu te darei algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula. Também te darei as respostas da hora da revisão. Aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo no grupo da igreja e aproveita-se também para se inscrever aqui no canal. Texto principal. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Resumo da lição. Assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Esse é o chamado da igreja, o chamado para cada um de nós, que nós venhamos verdadeiramente levar a palavra do Senhor a todas as nações. E se eu não posso levar a todas as nações, ao menos que eu leve ao meu vizinho, né? A pessoa mais próxima, né? A pessoa da minha cidade. Importante que nós venhamos ter essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Introdução. Jeremias, como profeta, anunciou a mensagem de Deus às pessoas de seus dias. Também confirmou o compromisso de Deus com toda a raça humana, indistintamente, conforme prometido a Abraão. Jeremias, ele anunciou a mensagem de Deus às pessoas dos dias dele. E você, anuncia a mensagem do Senhor nos seus dias? Hoje é o dia que te fez o Senhor. Então você precisa se alegrar no Senhor. E uma boa maneira de você demonstrar que você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, um jovem abençoado, uma jovem abençoada, é fazer com que outras pessoas também conheçam a este Deus. Então o que você faz? Você prega a palavra de Deus nos seus dias. Observa que o profeta também mostrou ali que Deus tem um compromisso com toda a raça humana, ou seja, de todas as nações. E isso é importante. Existe uma janela chamada 1040, que compõe ali 67 nações, onde o evangelho não chega. É extremamente difícil. Existe lá um evangelho? Sim, existe. Mas a proporção é muito pequena. Há alguns países, por exemplo, que somente 1% da população é evangélica. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, de cada quatro pessoas no Brasil, uma é cristã. Ou seja, 50 milhões, 53 milhões de pessoas no Brasil são evangélicas, das quais 23 milhões são assembleanas. Então você vê que o Brasil ele é um país muito abençoado. O evangelho aqui é muito forte. Mas nessa janela chamada 1040, o povo praticamente não conhece o Senhor. E há uma grande perseguição em alguns países que compõem essa janela 1040, que é completamente contra o Evangelho. Então nós temos total liberdade de pregar a palavra. Então vamos aproveitar essa oportunidade que temos aqui e continuar pregando a palavra. Um Deus para as nações. Deus fala às nações. Um ponto importante a ser considerado é de que, ao tratar com as nações por meio do profeta que levantou de forma direta, Deus estava conclamando o seu povo a comunicar a estas nações acerca do seu caráter justo, santo e amoroso, em seu chamado para que estas nações o reconhecessem, o temessem e se arrependessem de seus maus caminhos. Então Deus está chamando o povo, no caso eu e você, para fazer o quê? Para levar às nações a palavra do Senhor e mostrando o caráter de Deus, que é justo. Como o caráter de Deus é justo, então ele tem justiça. Então, se Deus é justo, ele vai aplicar a sua justiça. Aquela pessoa que aceita a palavra do Senhor será abençoada, e aquela pessoa que não recebe a palavra do Senhor e não se arrepende dos seus pecados será uma pessoa completamente perdida no que diz tocante à salvação. O Senhor também ele é santo. É muito importante esse ponto de falar da santidade do Senhor,
que é algo que eu tenho falado aqui algumas vezes, porque eu vejo de grande importância. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus é um Deus de amor, e de fato Ele é. Então as pessoas acham que Deus vai agir somente com amor. Não, o Senhor ele é amor, então toda forma de amor é aceitável. Não, não é assim. Deus ele é justo, ou melhor, ele é santo. Então, nesse sentido dele ser santo, existe uma questão aqui que é crucial de nós entendermos. Deus ama o ser humano? Sim, Deus ama. Deus ama tanto que em João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Observe que Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira tão extraordinária que nem a Bíblia menciona o tamanho, a quantidade, vamos assim dizer, do amor de Deus pelo homem. No entanto, a santidade do Senhor é superior ao amor de Deus. Pode parecer estranho e até difícil de medir, uma vez que o amor de Deus ele é infinito. Como é que pode algo ser além do infinito? Vou te explicar de uma forma bem clara. Deus ama um ser humano. Sim, Deus ama. Por que eu digo que a santidade do Senhor é superior ao amor de Deus? Porque mesmo Deus amando uma pessoa, quando essa pessoa não aceita a palavra do Senhor e vive uma vida de pecado, e o pecado fere a santidade de Deus, então mesmo Deus amando esta pessoa padecerá para o inferno. Não haverá salvação para ela, mesmo Deus amando. É importante dizer isso, porque nós devemos nos ater ao seguinte: Deus é santo, então eu preciso me santificar. Eu preciso viver uma vida de santificação ao Senhor. Os Hebreus 12:14 nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 nos diz que como é santo aquele que vos chamou, sede santo porque eu sou santo. Então a Bíblia vai sempre nos mostrar o caminho da santidade. Então, em primeiro lugar, nós devemos demonstrar o caráter de Deus, que é santo. O pecado agride a santidade de Deus, fere a santidade de Deus. Então, Deus ele não ficará indiferente à pessoa que peca, independente de quem seja. Então, é importante observarmos esse sentido. E Deus, claro, Deus é amoroso. É claro que Deus é amoroso. Isso aí não tenha dúvida. Algumas pessoas tentam, de alguma forma, querer diminuir o amor de Deus, no sentido que falam assim: se Deus é amor, se Deus que os cristãos pregam que é amor, por que permite que crianças morram na guerra? Por que permite isso e permite aquilo? Bom, entre uma questão ou outra, entre tantas explicações possíveis, existe uma que é talvez uma das cruciais, que é a seguinte: quando nós olhamos para a história da humanidade, para a questão bíblica, por exemplo, nós veremos que sempre quando uma pessoa morre na guerra, morre por quê? Porque pecou contra Deus. Então Deus permite, e não é só isso. Como Deus nos dá permissão, né, nós temos o livre-arbítrio para fazer isso ou fazer aquilo. Quando eu faço algo errado, eu vou sofrer as consequências desse algo. Então é possível, por exemplo, se eu tenho uma criança, por exemplo, como eu cometi algo que eu não deveria fazer, é possível que o meu filho, a minha filha também sofra esse problema. Então, assim, quando eu morrer, eles vão morrer também. Então, há situações pelas quais as pessoas perdem suas vidas, muitas vezes, porque dizem não a Deus. Então, o Senhor, ele permite que a pessoa diga não a ele. No entanto, uma vez que Deus não está protegendo uma família específica, a mão de Deus não está sobre aquela família específica, tudo de ruim vai acontecer com aquela família. Por quê? Porque a proteção de Deus não está ali. Então o adversário chega e faz o que bem entender. Então é importante notarmos que sim, Deus é amor, mas não é por isso que não vai acontecer coisas ruins conosco. Mesmo você sendo uma pessoa fiel, justa e santa diante de Deus, você ainda poderá sofrer algumas consequências de coisas que você nem mesmo sabe o que está acontecendo. Veja o caso de Jó, por exemplo. Jó era um homem temente ao Senhor e passou o que passou, morreu sem saber o porquê que passou aquilo tudo, mesmo ele sendo um homem santo diante do Senhor. Então sim, o Senhor, ele é um Deus justo, santo e amoroso. Um plano para as nações. Está claro que, desde o início, o alvo de Deus não foi somente Abraão, e nem tampouco Israel, mas sim abençoar todos os povos e todas as nações.
Podemos dizer que Israel é a menina dos olhos de Deus, né? Podemos dizer assim, não vou trazer aqui para nós, é até um pouco difícil de dizer isso, porque Deus não tem filho preferido, Deus tem filho mais chegado, mas talvez seja esse o caso de Israel. Israel é aquele filho mais chegado do Senhor, é a nação escolhida de Deus. Mas, no entanto, a nação de Israel, ela não é a única a ser salva. Todas as nações do mundo serão salvas se aceitarem a Cristo como Salvador, se aceitarem a mensagem de Deus para as suas vidas. Então é importante notarmos que o plano de Deus para as nações ainda está vigente e continuará enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja. Até aquela questão de 644 mil, né, que serão salvos, né? Muito provavelmente esses 144 mil que a Bíblia menciona lá no livro de Apocalipse, é depois que Jesus vier buscar a sua igreja, haverá salvação para o mundo ainda, mesmo depois da volta de Jesus. Então, nessa volta, é possível que esses 144 mil sejam pessoas que serão salvas, né? As 144 mil e possivelmente 144 mil pessoas de Israel. É muito possível isso, é muito provável, mas muitas coisas nós não podemos ser diretos porque a Bíblia não deixa uma margem muito segura. Mas é o que mais as pessoas, os teólogos, né, assentam que está correto. Mas de qualquer forma, nós iremos subir na primeira chamada, né? Assim que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós certamente subiremos com ele. Um reino de nações. Deus é soberano e o seu reino é formado por povos, nações e línguas. E o seu domínio é um domínio eterno e não será destruído. Observe que o reino do Senhor ele é feito de povos, todos os povos, indígenas inclusive, todos os povos, também de nações, de todas as nacionalidades e idiomas, independente do idioma. Ainda que uma única pessoa falar um idioma que ninguém mais saiba aquele idioma, se ela aceitar a Cristo como Salvador, ela também será salva. Então o Senhor não terá, hoje o idioma mais falado é o mandarim, né? Parece um mandarim, ou podemos dizer também o idioma lá da Índia, né? Que eu, honestamente, eu não lembro o idioma lá, eu não lembro. Porque a Índia hoje é o país mais populoso do mundo, né? Ele ultrapassou a China. O Brasil tem cerca de 213 milhões de habitantes, está muito distante de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas lá da Índia, e acho que na China são 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então veja que, olha que grande, tantas pessoas num país só, né? Então observe que as pessoas, elas serão salvas independente do povo que ela pertence, da nação ou do idioma. Uma outra questão, que o Senhor ele é soberano e o seu domínio ele é eterno e o seu reino jamais será destruído. Então nós viveremos para toda a eternidade, porque certamente esse reino não será destruído. Nós viveremos com o Senhor para todo o sempre. Um profeta para as nações. A expressão nações tem sentido amplo nas Escrituras, mas no contexto de Jeremias tem relação com outros povos, além de Israel, ou ainda povos e nações pagãs e gentios. Então observe que aqui nós vemos que Israel, Jeremias aqui no caso, vai falar sobre a questão, né, de Judá, estava falando ali de Judá. Então observe que aqui nós temos nesse contexto de Jeremias que não fala somente para Israel, que no caso ali é do povo judeu, né? Curiosamente, todo judeu é de Israel, mas nem todo o povo de Israel é judeu. O judeu é aquela pessoa que vem da tribo de Judá. No caso Jesus, né? Jesus é da tribo de Judá, então ele é judeu. Ou povos e nações pagãos. Então, Babilônia, por exemplo. Babilônia é um povo completamente pagão, né? Um povo completamente pagão, mas o Senhor também enviava pessoas à Babilônia para pregar o evangelho. Eles conheciam, né? Daniel, por exemplo, e seus amigos estavam na Babilônia. Então, observe que o contexto e também gentios, né? Gentios
vai entrar nessa questão de pessoas estrangeiras, né? Pessoas que realmente não são de Israel. Então vemos aqui todos os povos aqui inseridos. Então, um profeta que verdadeiramente foi para todas as nações. Depois que a Bíblia vai falar, né? As nações eu te dei por profetas, as nações. Então, por isso, o profeta Jeremias, ele era chamado assim, porque ele não foi levado somente para Israel, ele falava tanto para Israel como também para outras nações. Uma mensagem para as nações. Jeremias não é o único profeta enviado a outras nações, além de Israel, já que houve profetas como Amós, Isaías e Ezequiel também o foram. Observe que, como Jeremias não foi o único, e mesmo se fosse o único, já mostraria que Deus tem intenção não somente de Israel, mas também de outras nações. Mas Deus insistiu não somente em Jeremias, mas também em Amós, Isaías e Ezequiel também falaram a outras nações. Por quê? Porque o Senhor quer que todas as nações cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O interesse de Deus é que todos os homens de todas as nações, de todos os tempos, sejam salvos, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Esse interesse pelas nações revela não só o amor de Deus para com todos, mas também a sua justiça. Então vemos que aqui há um Deus amoroso, mas que também é um Deus de justiça. Uma mensagem para o Egito. A mensagem de Jeremias contra o Egito é repleta de detalhes demonstrando a precisão profética. Há alguns casos de profecias que elas são diretas. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, fala sobre Jesus entrando na cidade de Jerusalém montado num jumento. Olha que precisão. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Novo Testamento. Olha que precisão de detalhes. A profecia, há algumas profecias que elas dependem um pouco mais de interpretação. Existem outras que são mais diretas, são mais detalhadas. Então ela é perfeita, não tem como dizer isso ou aquilo. Por quê? Porque foi muito cirúrgico, né? Como nós falamos, né? Foi muito direto ao ponto. E esse caso do Egito, por exemplo, é repleta de detalhes, demonstrando verdadeiramente a precisão profética. E qual é a questão aqui? Entre uma coisa e outra, é que realmente a profecia, ela sempre, quando ela vem da parte do Senhor, ela vai sempre ter uma precisão, ela vai sempre ter um elemento muito preciso. Por exemplo, vai te acontecer algo, mas é algo que Deus não me revela, mas será daqui a 7 meses, por exemplo. Então olha a precisão do detalhe, 7 meses, ou daqui a 7 dias, ou daqui a 3 dias, ou daqui a 1 ano. Olha a precisão. Ou daqui a 1 ano você dará à luz a um filho. Observe que é daqui a 1 ano e não vai ser uma filha, vai ser um filho. Para quê? Para quando isso acontecer, verdadeiramente a pessoa observar e lembrar, realmente isso foi falado na profecia. Então há essas questões da precisão. Para quê? Para que haja verdadeiramente uma questão de que realmente isso foi falado. Não foi obra do acaso. Não foi alguém de uma forma completamente aleatória que me falou algo. Não, foi algo da parte do Senhor. Foi algo direto, cheio de detalhes. Ou terá pelo menos uma questão precisa, que não terá sombra de dúvida. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Eu vejo muitas pessoas hoje, inclusive usando a internet como questão de profecia. Uma das coisas que, sinceramente, me assusta, no sentido prático, é quando uma pessoa faz um vídeo e diz o seguinte: ó, Deus te mandou te dizer isso, isso e isso. A pessoa nem sabe para quem ele está falando. Como é que Deus disse para ele que falou para aquela pessoa específica? Se tem milhões de pessoas assistindo, ou milhares, ou dezenas, ou centenas, serve para todo mundo aquilo que Deus mandou? E de fato Deus mandou, Deus agora está moderninho, está usando a internet agora para falar uma mensagem específica? Para mim não soa bem, isso para mim não vem da parte do Senhor. O Senhor, ele é direto. Deus pode usar a internet se ele quiser, alguém na internet? Claro que ele pode, claro que ele pode. Mas a grande questão aqui é que, olha, o Senhor está me revelando isso e me revelando aquilo. Não é verdade, não é verdade. Quando o Senhor ele fala ao seu povo, ele fala exatamente isso, ao povo, e não a todas as nações de uma forma específica.
Por exemplo, aconteceu alguma coisa onde eu moro há alguns anos, que foi algo muito preciso, foi uma profecia muito precisa. Deus usou um irmão que já partiu para a eternidade e disse o seguinte: olha, daqui a algum tempo acontecerá algumas mortes aqui e é o Senhor que estará cobrando. E será de uma causa desconhecida, ninguém saberá a causa. E verdadeiramente começou a vir várias mortes, as pessoas entenderam o que era da parte do Senhor, houve-se toda aquela questão, e até hoje realmente, já se passaram mais de 20 anos e até hoje ninguém sabe o que foi que causou. Foi possivelmente uma contaminação na água da concessionária, é o que mais seja possível. Pegaram uma amostra, levaram uma amostra para os Estados Unidos e ainda assim não conseguiram desvendar o que foi que aconteceu. Mas não foi exatamente isso que foi falado na profecia. Agora existe aqui um ponto crucial. Qual é? Isso foi falado dentro da igreja e não a todas as pessoas da sociedade. Por quê? Porque Deus, quando quer falar algo, quer revelar algo, geralmente ele revela aos seus e não para todas as nações de uma certa forma direta. A não ser que Deus tenha falado algo para arrependimento, por exemplo. Aí ele vai falar para todas as nações. Por quê? Porque há casos que Deus só vai falar para os seus e não para todos. Principalmente em questões de alerta. Há questões específicas. Então hoje as pessoas chegam na internet e falam: olha, Deus mandou te dizer isso, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, e que vai acontecer. E não acontece nada. Por quê? Porque não foi Deus que mandou. Deus não está nesse negócio. Muitas vezes ela recebe mensagem instantânea, né? Pelo WhatsApp, Telegram, enfim, e pessoas dizendo: olha o que aconteceu aqui, olha o que foi isso, olha que vi câmeras captaram anjos fazendo isso, fazendo aquilo. Você acha mesmo que uma câmera vai conseguir captar um anjo que é um ser espiritual? Se Deus quiser que o anjo apareça, Deus vai fazer com que o anjo apareça, assim como o anjo apareceu no momento do nascimento de Sansão, no nascimento de Jesus. O anjo vai aparecer, vai se materializar na frente da pessoa e a pessoa vai ver. Entre tantos outros passagens bíblicas que falam sobre a aparição de anjos. Agora, hoje, porque uma câmera pegou um anjo e fazendo isso, se você crê, digite amém, e tem um monte de crente que digita amém. Meu irmão, meu jovem, minha jovem, Deus não está nesse negócio, mas não está mesmo, Deus não está nesse negócio. Um povo para as nações. Israel, o povo que falhou com as nações. O ministério de Jeremias em relação a outras nações não foi um acontecimento à parte do plano maior de Deus, que por meio da missão de Israel de representá-lo, intenciona alcançar outros povos. Israel ele falhou no plano das nações, porque o desejo de Deus era que Israel falasse às nações através da palavra do Senhor e essas pessoas fossem alcançadas pela graça, pela misericórdia, bondade e justiça do Senhor. No entanto, o próprio povo do judeu, né, não alcançou, né, não aceitaram, né, lá em 1 João capítulo 1 João, né, 1 João capítulo 1, vai nos falar acerca desse negócio. Deixa eu ver aqui, é João mesmo. João capítulo 1 vai nos falar no versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então observe que o Senhor Jesus veio para o que era seu. O que era seu? O seu sacrifício de morrer na cruz por toda a humanidade. Jesus sendo judeu, mas os judeus não creram. Claro, existem exceções, claro que houve exceções. Mas você vê que a falha de Israel foi tão grande que nem para eles mesmos eles não creram no Senhor. Hoje temos ainda que alguns povos de Israel ainda crê no Senhor, mas a maioria diz que o Senhor ainda virá, que Jesus não veio, que o Filho de Deus ainda não veio. Então observe que ele falhou no plano de Deus. Não foi Deus quem falhou por escolher Israel, foi Israel que escolheu, que errou em não cumprir o plano que Deus confiou a ele, como acontece muito hoje. O Senhor confia o ministério para uma pessoa, um missionário, por exemplo, mas a missionária não quer fazer.
É um direito dele. Não quer fazer, não faz. O Senhor vai levantar outro para fazer. Então, talvez seja por isso também que aquela janela 10:40 as pessoas não aceitam a Cristo. Por quê? Porque o Senhor envia o missionário, a missionária, o pastor, mas eles não querem ir. Por quê? Porque as pessoas querem fazer missões aonde? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bélgica, na Suíça. Ninguém quer ir para a África, por exemplo, ou para a Índia. As pessoas não querem. Nessa janela 10:40, por exemplo, há países lá de grande perseguição. Bangladesh, por exemplo, Coreia do Norte, a própria China. Então, a Índia também está nessa janela 10:40. Então, só a China e a Índia nessa janela aí já totalizaram aí quase 3 bilhões de pessoas, né? Então, observe que, né, são 2 bilhões e 900 milhões de pessoas só em 2 países. Você vê a questão de que o evangelho não chega lá. Então, por quê? Porque nós estamos falhando no plano da evangelização. Assim como Israel falhou no plano, nós também, de uma certa forma, também estamos falhando. Igreja, o povo de Deus para as nações. 2 verdades precisam ser ressaltadas aqui. A primeira é que o Senhor Jesus ordenou que a igreja pregue o evangelho. E a segunda é que a igreja deve anunciar em todos os lugares e todos os povos que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador. Então, o Senhor Jesus, a igreja precisa pregar que o Senhor Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador. E também sobre a questão do Evangelho, pregar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Então, o Senhor Jesus ordenou para que a igreja pregue o Evangelho, mas a igreja também não tem pregado o Evangelho. E você há de concordar comigo, porque há algumas igrejas que fazem um trabalho de evangelismo muito bonito, muito forte, eficiente, mas, de um modo geral, numa forma mais ampla, nós temos falhado e falhado muito. Em questões de missões, por exemplo, de evangelismo, nós temos falhado muito. A igreja também deve anunciar a todos os lugares, em todos os povos, que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Salvador. Só o Senhor é Deus, mas a igreja tem se diminuído a cada vez mais e falando somente em 4 paredes. É importante pregar na igreja? Sim, é importante. Fazer uma pregação expositiva? Sim, é importante. Mas nós devemos pregar o Evangelho a todas as nações, falando que só o Senhor Jesus salva, cura, batiza e leva o homem para o céu. Nós estamos falhando nesse sentido. Por que estamos falhando? Porque se não fosse assim, o Brasil não estaria da forma que está, completamente perdido. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por que o mundo inteiro jaz no maligno? Porque a igreja não faz o que precisa ser feito. Nós devemos anunciar o Evangelho. Muitas pessoas vão relutar e rejeitar a palavra? Sim, muitos vão rejeitar. Mas se você for observar, por que o povo não está aceitando a palavra? Porque a igreja não está pregando. Porque verdadeiramente muitas pessoas aceitariam a palavra se fosse pregada. Jesus chegou até a dizer que Sodoma e Gomorra seria salvo algumas pessoas em Sodoma e Gomorra se o evangelho tivesse sido pregado lá. E olha que Sodoma e Gomorra eram 2 cidades completamente pervertidas, ímpias. Eram completamente povo cruel. O povo de Sodoma e Gomorra era um povo terrível. E ainda assim Jesus testificou. Ora, se esse evangelho que está sendo pregado aqui, me parece que foi em Cafarnaum, tivesse sido pregado em Sodoma e Gomorra, muitos de lá teriam se salvado. Por quê? Porque no mundo, mesmo com tantas pessoas perversas, há sempre pessoas que recebem o Evangelho. Então, e por que elas não estão recebendo? Porque nós não estamos pregando para elas. Às vezes é o teu vizinho, que muitas pessoas dizem que ele é uma pessoa que é isso, que é aquilo, põe um monte de defeito no amigo, né? Mas não vai lá trazer uma palavra para ele ou para ela. Nós devemos testificar do Senhor, dizer que só o Senhor é Deus e que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas e em todos os lugares. Conclusão. O Antigo Testamento, especialmente o profeta Jeremias, reafirma o caráter divino da grande comissão do Novo Testamento, confiada à igreja, tanto no que se refere à sua origem, às suas bases e o seu objetivo. Então a igreja ela precisa avançar. A igreja precisa deixar de se acovardar e entrar e ir à frente. E você, jovem, é uma peça principal
no sentido de pregar o evangelho. Por quê? Porque o jovem ele tem a força, tem a ousadia, é dinâmico. Então é você que tem a força, que a Bíblia diz lá em 1 João 2,14, né? Jovens sois fortes, pois já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. Então você é uma peça muito importante para a pregação, para a propagação do evangelho. Então quando você está indo para a escola bíblica dominical e você passa por alguém e você fala do amor de Deus para essa pessoa, ainda que você chegue atrasado na escola dominical, o Senhor está te observando. Você está fazendo o quê? Você está semeando a palavra, você está pregando a palavra. E isso é extremamente importante. Há lugares que somente jovens conseguirão entrar. Por quê? Por questões de dinâmica. Eu já falei aqui algumas vezes, eu fui uma vez fazer um evangelismo com a igreja. Eu gosto muito de contar isso porque você vê como é que Deus usa, como a questão é profunda. Nós éramos um grupo assim muito grande, não consigo assim precisar de quantas pessoas eram, mas eram umas 50, 100 pessoas ali envolvidas, eram muita gente. Para a dinâmica da igreja, né? Só para você ter uma ideia de números, na época, mais da metade da igreja estava comprometida com aquele trabalho. Então, para você ver, mais da metade. E foi uma turma de crianças junto com a gente. E nós saímos e pregando e distribuindo folhetos e foi uma benção. E caminhando. E eu estava junto com a turma que tinha uma criança, tinha uns garotos. E teve um menino de mais ou menos uns 10 anos que ele bateu num portão e disse: olha, a gente tem que entrar aqui. E um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do um. Porque você conhece a pessoa daí que mora aí? Não, eu não conheço não, mas tem que ser aqui. A gente tem que entrar aqui. E aquela criança ficou insistindo que tinha que entrar aqui. Então, um dos pastores, que eu honestamente não lembro o nome dele, era um pastor que não é do nosso campo, ele veio apoiar, então realmente não tenho lembrança do nome dele. Ele entrou, ele bateu palmas, a pessoa atendeu. E ele se apresentou e a pessoa mandou ele entrar. Então entrou todo mundo, né? Entrou o pastor e todo mundo, inclusive eu. E olha que coisa espetacular. À medida que o pastor falava, pregava, cantamos os louvores também, e fez o apelo, ele voltou para Jesus. Ele era uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor. E olha o que ele falou. Ele falou assim: hoje, quando eu acordei, eu fiz uma questão com Deus. Eu fiz um desafio, vamos assim dizer, com Deus. Que se ele tivesse alguma coisa comigo hoje ele mandaria um pastor vir me visitar. Aí ele completou: e eu vi que Deus realmente, além do pastor, ele trouxe toda a igreja para me visitar. Aí eu te pergunto, tá, Deus mandou um pastor e a igreja para visitá-lo, mas Deus usou quem para indicar? Foi uma criança. Lembra que Jeremias falou lá no início, lá em Jeremias 1:8, né? Que eu não sou uma criança? Não digas que eu sou uma criança. Onde eu te enviar, tu irás. Então observe que no nosso meio, Deus usa todas as pessoas que estão sensíveis, criança, adolescente, jovens, adulto, independente. O Senhor, ele usa segundo a sua vontade, mas eu preciso estar na posição, eu preciso estar na sensibilidade do Espírito, assim como aquela criança estava. Então observe que você, jovem, você é uma peça muito importante no sentido de evangelização, porque você tem um dinamismo da internet, por exemplo. Então você consegue usar a internet para levar uma mensagem instantânea, por exemplo, de WhatsApp ou Telegram ou um direct no Instagram para uma pessoa do outro lado do mundo. Você pode pregar o evangelho ali. Você tem esse dinamismo, né? Você tem essa questão de tecnologia, por exemplo. Você tem aquela questão de saber entrar e saber sair. Tu fala em todos os lugares. Eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de fazer evangelismo conjunto com criança, porque criança, ela não tem medo. Ela não tem medo. É um povo corajoso para fazer evangelismo, é criança. Eu nunca vi igual. Por quê? Porque a criança, ela não vê isso ou aquilo. Ela simplesmente vai lá e faz. Algumas vezes que eu saía com criança, eu via que as crianças entravam nos barzinhos, né? As pessoas bebendo uma cerveja, fazendo isso, fazendo aquilo. As crianças iam lá e entravam aqui: Jesus te ama e tal, visita a nossa igreja. E todo mundo ficava ali atônito, né? As pessoas que estavam bebendo ali ficavam imaginando, né? Olha que criança, olha que graça. E as crianças
chegavam. Deus usa segundo a sua vontade, mas nós devemos nos colocar. Então eu te pergunto, se Deus usa uma criança, você acha mesmo que ele não pode usar você? Claro que você pode ser usado por Deus. Você pode até pensar assim, mas eu tenho essa debilidade, eu tenho essa dificuldade aqui. Até a sua dificuldade, se Deus quiser, ele usa para a evangelização. Agora você precisa estar na posição do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Assim como os demais profetas, Jeremias foi enviado inicialmente ao seu povo, o que não significa que não teve de advertir as demais nações a respeito da responsabilidade que todos, indistintamente, têm diante de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus, né? Olha que negócio importante, né? Sério. Número 2. Assim como Deus determinou o início e o fim do ministério de Jeremias, ele também decidiu que as nações seriam o seu público-alvo. Número 3. Definitivamente o reino de Deus é um reino de nações. Número 4. Isaías e Ezequiel. Número 5. A missão da igreja se identifica com a de Israel, no que se refere à tarefa de representar a Deus diante das nações. Então, sim, você como parte da igreja, você é um representante de Deus todas as nações. Quando você passa na rua, você é um representante de Deus. Quando você está em uma outra cidade, você está representando Deus ali. Quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, Deus também está sendo representado através de você. Então, o nome do Senhor está sobre você. Então, todas as vezes que você faz algo que glorificam a Deus, as pessoas dizem, olha, ali está um jovem de Deus, ali está uma jovem do Senhor. É uma pessoa diferente, porque olha como ela, olha a forma com que ela lida com um e com o outro. Observe a educação, olha o respeito, olha como tem Deus na vida dessa jovem ou desse jovem. Então você, jovem, você é uma pessoa que verdadeiramente, você é o representante de Deus aqui na terra. Você é o embaixador de Cristo na terra. Portanto, continue pregando o Evangelho, ensinando a palavra para a honra e glória do santo nome do Senhor, para a alegria do seu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu te agradeço por esse trimestre, estarmos juntos, e eu te aguardo, querendo Deus, no primeiro trimestre de 2026. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula. Fica na paz. Tchau.